Céu da Igreja, a paz do Senhor, amém? Nós já estamos gratas ao Senhor por estarmos aqui nessa oportunidade, nessa noite, né? Louvando ao Senhor e bendizendo o seu nome por todos os feitos, né, irmãos, que Ele tem feito nas nossas vidas, tá certo? A igreja pode sentar, né, irmã ali, pode ficar à vontade, viu? Pode abrir sua Bíblia aí no livro de Ruth. Nós vamos ler daqui a pouquinho, tá certo? O Eunice falou, no dia 20 de julho, é comemorado o Dia do Amigo, e a gente preparou esse culto aqui todo voltado para vocês, né? Nossas amigas, né, que são especiais para as nossas vidas, nossos amigos também, irmãos em Cristo. Então, que Deus abençoe cada um, tá certo? E eu escolhi aqui, nessa mensagem, a impressionante amizade de Ruth e Noemi, queridas. Eram mulheres muito diferentes em todos os sentidos, né? Eram diferentes na sua cultura, nos seus costumes, nos seus hábitos. Eram diferentes em idade. Uma era jovem, uma era idosa, uma era gentia, a outra era hebreia, não era isso? Mas aqui, ao estudarmos este livro de Ruth, que são só 4 capítulos, traz lições importantes para as nossas vidas. E eu escolhi aqui nesse texto, nesse estudo, 3 lições, né, que nós vamos ver, tá certo? Não vou demorar, vou ser rápida, tá bom? Mas nós vamos aqui trazer 3 lições que eu tirei dessa história de Noemi, de Ruth. Daqui a pouquinho a gente vai ler, tá certo? Aí no capítulo 1, alguns versículos. Mas antes eu queria dar uma pincelada aqui na história de Ruth e de Noemi, né? Que nós vemos aqui, ao ler essa história, né, a amizade delas, que passou por tantos problemas, por tantos sofrimentos, tantas lutas, pobreza, e mesmo assim elas compartilharam não somente o coração, mas a afeição, a sabedoria, o companheirismo, né? Então é uma amizade muito importante para nós, deixa uma lição muito linda, e ao decorrer de toda essa história a gente vê o cuidado de Deus para aquelas 2 mulheres. Então a história começa contando sobre um homem chamado Elimeleque. Elimeleque era esposo de Noemi, e eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion, né? E aí, queridos, eles moravam em Belém de Judá, e lá nessa época estava passando por uma fome muito grande. As famílias estavam sofrendo escassez, né? Não tinha recursos financeiros. As famílias passavam por dificuldades, e Elimeleque ouviu dizer que lá nas terras de Moabe estava tendo fartura, era uma terra fértil. Daí Elimeleque decidiu partir com sua família para a terra de Moabe. E nós sabemos que os moabitas, queridos, eles têm costumes, hábitos diferentes dos hebreus. Era um povo idólatra, né? Era um povo que adorava falsos deuses. Mas mesmo assim, Elimeleque decide levar toda a sua família, sua esposa, os seus 2 filhos, para aquela terra. Daí, com pouco tempo que ele chega lá, a Bíblia conta que ele faleceu. Não fala a causa da morte, mas Noemi agora está viúva, com todas as dificuldades de uma mãe que agora é chefe de família, que tem que trabalhar para se sustentar, que tem que trabalhar para dar o alimento para os seus filhos, e isso sozinha numa terra estrangeira. Mas a Bíblia diz que ela não desanimou. A sua fé permaneceu inabalável em Deus. Ela foi guerreira, ela lutou, ela conseguiu criar os seus filhos sozinha. Eles se tornaram adultos, e a Bíblia diz que eles se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Tá certo, queridos? Daí passou 10 anos desses filhos casados com essas mulheres, e a Bíblia diz que eles vieram a falecer também.
Imagina o sofrimento de Noemi agora, que já era desprovida do seu esposo, e agora era também desprovida dos seus 2 filhos. Imagina o sofrimento, a tristeza do coração dessa mãe, não é verdade, de perder os seus 2 filhos. A Bíblia diz que ela quis ter o seu nome trocado para Mara, que significa amargura, porque no seu coração havia um vazio muito grande, queridos. Eram 3 viúvas agora e elas se uniram ali, tinha uma amizade bonita entre elas, mas mesmo assim havia aquele vazio muito grande no coração de Noemi. Então ela ouviu dizer que na sua terra natal, em Belém de Judá, estava uma situação diferente, né? As pessoas já tinham mais recursos financeiros, já tinha produção de alimento, então estavam melhor e ela decidiu retornar para a sua cidade natal. E a Bíblia diz que as suas noras também iam acompanhando ela. Daí ela parou em viagem e pensou, né? Não era justo levar as suas noras, e ela pensou assim, elas têm que reconstruir as suas vidas. Então ela chegou para elas e disse: voltem para a casa de seus pais, vão reconstruir as suas vidas, né? E a Bíblia diz que naquele momento houve choro entre elas, porque as noras gostavam de Noemi, né? Existia ali um laço de amizade muito bonito, muito forte. Mas Noemi insistiu para que elas retornassem para a casa de seus pais, para que elas pudessem reconstruir as suas vidas. Daí, queridos, Orfa cedeu, né? Cedeu aos conselhos de Noemi. E Orfa decidiu voltar para a casa de seus pais. E ela se despediu de Noemi com um beijo, né? A abraçou e retornou para a casa de seus pais. Agora veja comigo aí esse diálogo. Vamos lá. Capítulo 1 de Ruth, do 15 ao 18. 15 ao 18, capítulo 1, amém? Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me iste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o meu Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de toda estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então aqui, queridos, nós podemos perceber uma forte declaração de Ruth para com Noemi. Aqui nessas palavras a gente consegue perceber o amor, o cuidado, o zelo que Ruth tinha por Noemi. Foi uma declaração muito forte, ou seja, Noemi tinha perdido seu esposo, os seus 2 filhos, mas naquele momento ela ganhou uma filha permanente, porque Deus cuida de nós, queridos. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida de mim. Assim como Ele cuidou de Noemi, Ele não a desamparou. Ele preparou o coração de Ruth para amá-la, né? Para querer segui-la até que a morte as separasse. E ali Ruth fez aquela declaração importante, né? Onde ela seria sepultada, ela também queria ser, porque ela não queria se separar de Noemi nem um minuto, mas cuidar dela, tá certo? Então, aqui nós já vemos a primeira lição. A primeira lição que para nós termos uma grande amizade, nós temos que selar um compromisso com as nossas amigas. Nós temos que selar um compromisso com essas amizades, tá certo, queridas? Assim como Ruth selou compromisso com Noemi, nós temos que selar este compromisso e este elo, né, de compromisso. Existem 2 tipos que nós podemos nos comprometer com as nossas amizades. A primeira é a da preferência.
né? Quando nós gostamos de conversar com as nossas amigas, é quando nós gostamos de ouvir os seus conselhos, é quando nós temos afinidade com as nossas amizades. O outro tipo de compromisso é o vínculo. O vínculo é algo bem mais forte do que somente ter afinidade entre as nossas amizades. Vai se encaixar aqui o nosso tema, Provérbios 17, que diz: em todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz um irmão. É na nossa angústia, é no nosso sofrimento, é na nossa adversidade, é quando estamos passando por problemas que Deus vai levantar no meio das nossas amizades, amigos que vão se tornar um vínculo maior para nós, vão nos estender a mão. Se você está precisando de ajuda na área financeira, Deus vai preparar amigos para te ajudar na área financeira. Se é na área emocional, Deus vai levantar amigos para te ajudar com palavras de carinho, de sabedoria, de conforto, de intercessão, na oração. Deus, Ele vai levantar de dentro das suas amizades, amigos especiais, a quais você vai criar um vínculo mais forte. Amém? A segunda lição que nós aprendemos, queridos, nessa história, é que as nossas amizades podem nos influenciar para o lado positivo e para o lado negativo. Eu queria ler aqui em Provérbios 18:24, que diz: o homem que tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais pegado que um irmão. Então, este versículo, essa passagem é um alerta para nós termos cuidados, queridos. Nós temos que escolher bem nossas amizades, pessoas idôneas, pessoas com o caráter de Cristo, pessoas que acreditem no que acreditamos, né? Isso não impede de nós termos amizade com pessoas de religiões diferentes, não. Mas quando você cria um vínculo, né? Quando você não conhece bem o caráter da pessoa e você começa a criar o vínculo, o que é isso? É você depositar a sua confiança, é você compartilhar experiências, é você confidenciar coisas das suas vidas, que você não sabe bem qual é o caráter da pessoa e você passa a descobrir que aquela pessoa tem um caráter obscuro, um caráter duvidoso, a partir do momento que aquela amizade está te prejudicando. A partir do momento que você está sofrendo uma decepção, então aquela amizade ela já se torna negativa para você. No versículo 15 que nós lemos, Noemi diz assim: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Isso significa dizer que Orfa, queridos, ela não estava somente voltando para a casa de seus pais, mas ela estava voltando ali para os seus antigos costumes e hábitos e falsos deuses. Quando ela disse assim: também tu volta após tua cunhada, Ruth não quis de jeito nenhum, porque no seu coração ela já tinha se convertido ao Senhor. O Deus dela era o Deus vivo, o Deus de Israel. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth não quis de maneira nenhuma mais voltar aos seus hábitos antigos. Ruth agora estava realmente mostrando a sua fidelidade ao Senhor. Na declaração que ela fez, ela não só fez a declaração para Noemi, mas ela provou ao Senhor a sua fidelidade, porque ela queria estar junto com o povo de Deus. Amém, queridos? Então, nós temos que ter muito cuidado, tá certo? As nossas amizades, ela tem que fazer a diferença para o lado positivo e não negativo. A terceira lição que nós aprendemos nessa história é que nós temos que aprender a valorizar as amizades sinceras, né? Aquelas amizades que as pessoas nos querem bem, porque traz valores importantes para as nossas vidas. E esses valores são confiança, companheirismo, respeito e compartilhar experiências. E para nós termos esse tipo de amizade, queridos, exige esforço.
né? Não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra, mas existe dedicação, exige energia, ou seja, você tem que reservar tempo, né? Você tem que ligar para a pessoa, você tem que mandar uma mensagem, você tem que reservar do seu tempo para visitar e se preocupar com as suas amizades. É você estar preocupada, saber como a pessoa está, né? Daí essa amizade, com o tempo, ela vai ficando transparente, ela vai ficando mais profunda, vocês vão compartilhando experiências, uma vai aprendendo com o exemplo da outra, uma vai intercedendo pela outra e Deus vai fortalecendo aquele laço de amizade, vai se tornar uma amizade duradoura, como a amizade de Noemi e de Ruth, tá certo? Então, para nós finalizarmos essa reflexão, eu quero falar aqui que quando Noemi chegou em Belém de Judá com Ruth, ela agiu com muita sabedoria, né? Ela ajudou Ruth a se adaptar naquela terra nova. Ela aconselhou Ruth, né, em todos os momentos. Elas chegaram ali numa pobreza total, queridas, né? Ruth foi trabalhar nos campos de Boaz. Boaz era parente de Elimeleque. Daí Ruth juntava as espigas que eram jogadas para os pobres para poder se alimentar com Noemi. E Noemi aconselhou ela de como fazer o seu trabalho, né? E ela trabalhava com honestidade. Boaz foi percebendo o seu trabalho. Boaz foi tendo um cuidado especial para com Ruth. Boaz se interessou por ela e quando Noemi soube do interesse de Boaz por Ruth, ajudou ela, aconselhando como se comportar, né? Como também se encontrar ali nos momentos com ele. Daí, queridas, Boaz, pelo cuidado providencial de Deus, ele se tornou parente resgatador, né? O que significa isso? É quando um homem se casa com a viúva, ele é parente, né, daquele esposo que faleceu. Daí Boaz, ele fez esse papel de casar com Ruth, né? Ele já gostava muito dela. Daí ele se casou. Deus abençoou esse casamento, deu um filho para eles. O nome foi Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. E aí Deus, a gente vê a grande bondade de Deus para com Ruth. Porque não foi somente um bom marido que ela ganhou, mas Deus lhe deu o privilégio de colocar na genealogia de Jesus Cristo, não é verdade? Então é assim que Deus faz com a gente, queridos, quando nós somos fiéis para com Ele, quando nós também nós mostramos fraternidade, bondade para com as nossas amizades, quando nós nos preocupamos com o nosso próximo, Deus, Ele nos recompensa de maneira grandiosa. Amém? E aqui eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.